enviar ainda nesta semana documentos à Anvisa sobre a regulamentação dos chamados autotestes para a Covid-19. Para entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com a infectologista do São Luís e da Medicina Interna Personalizada, a doutora Raquel Moarec. Doutora Raquel, boa tarde, obrigada por conversar novamente conosco. Qual seria o papel desse autoteste nesse momento que a gente vive da pandemia, que é de novamente com uma preocupação com a quantidade de pessoas que estão testando positivo justamente por conta da variante Ômicron? Boa tarde, Isabel. Vamos lá. É o seguinte, é que você fazer o exame de autoteste em casa, quando você tem suspeita de quadro, você procura ter um isolamento, ter uma restrição maior e uma diminuição daqueles casos dentro da sua própria casa. Então, ter exames em casa para se testar e ter uma avaliação de risco ou de evitar contaminação, seja do familiar, seja do trabalho, seja da onde ele estiver andando, é uma coisa que vem nos ajudar a melhorar os surtos domiciliares. Bom, tem uma questão também que muitos especialistas falam, é que esses casos poderiam deixar de ser notificados. Isso. E a gente já está num cenário que durante a pandemia inteira a gente sofreu com esse mal da subnotificação. Isso poderia acentuar a gente a cada vez ter mais dificuldade de medir de fato o terreno onde a gente está pisando, doutora Raquel? Então, olha, esse é o motivo de não termos liberado ainda os exames, os autotestes no país, porque você precisa ter uma análise logística e uma análise epidemiológica da positividade de tais casos. Então, de que forma a gente controlaria os autotestes? Então, eu acho que nosso país vai ter que melhorar a sua análise mais rápida e não escrita e não muito lenta para ter uma análise geral dos casos. O autoteste, ele é validado, ele é dado para as escolas, é dado em todo local, em vários locais do mundo, só que a gente precisa, o nosso país, se adequar para fazer uma notificação, mesmo com exames oferecidos domiciliarmente. Vai depender também das próprias pessoas que fizerem esse teste, né? O governo vai precisar dessa boa vontade, não dá para deixar tudo na conta do governo. Isso. Não, eu acho que o teste, você tem uma compra e esse paciente, ele compra lá 5, 10 testes e ele pode fazer essa avaliação. O que é importante da autoteste? Você tem um isolamento daquela pessoa, ela já tem uma restrição, ela não vai sair para trabalhar e vai fazer uma contaminação no seu próprio trabalho ou no local do transporte. Então, isso nos ajuda a diminuir riscos e ajuda a você fazer os bloqueios melhor. É claro que a análise logística de como vamos fazer essa notificação no nosso país, que ainda é muito precário e muito manual e muito demorado isso. Então, eu acho que a gente vai precisar ter uma garantia não só de planos, mas como sistema de saúde, juntar exames, juntar outros tipos de exame, outros tipos de queixa para a gente ter um diagnóstico mais rápido e que possa liberar esse teste. Entendi. Já eu quero tirar a dúvida, então, sobre como é feito esse teste. Queria que a senhora só assistisse com a gente uma fala do ministro Marcelo Queiroga justamente sobre esse assunto. E ele deu todas as indicações, né, de que ainda nesta semana pode entregar a opinião do Ministério da Saúde à Anvisa em relação a essa questão do autoteste. Vamos acompanhar, doutora. Em relação aos autotestes, né, a Anvisa fez uma consulta ao Ministério da Saúde acerca de uma eventual política para aprovação dos autotestes. No momento onde precisamos aumentar a capacidade de testagem, a iniciativa privada e cada um dos brasileiros que tem sintomas gripais podem também se somar à iniciativa do governo federal, né? Então, o autoteste, desde que a farmácia que venda, ela apoie os que compram na realização do teste e orientando-os para realizar o teste da forma correta e para que sejam informados os dados, caso positivo, ao Ministério da Saúde, é uma iniciativa que pode se somar ao esforço do Ministério da Saúde e do Poder Público de uma maneira geral. Trouxe o teste, pode testar, tem orientações, não é complexo. O que precisamos é de uma política
para que se faça isso de maneira sincronizada e possa ser útil. Essa pergunta que fica para a senhora, é algo complexo? Porque alguns testes a gente já consegue fazer em casa, exemplo de teste de gravidez, né? Mas já vi outras análises também de especialistas no sentido de ter uma preocupação com um tipo de contaminação ali com aquele material que é coletado. Como é que é feito esse autoteste? Queria que a senhora também ajudasse a gente a responder essas colocações do ministro. Então, existem vários autotestes, né? Tem autoteste de HIV, nós temos vários de hepatites, nós temos de vários tipos. Então, não é um exame difícil. Ele tem que ser feito de tempo correto, tem que ter todas as instruções de como fazer, e ele pode ser a busca do antígeno, que é aquele que você pode fazer por saliva ou nasal. Depende muito do que vai ser liberado pelo Ministério da Saúde e o que foi validado pela Vigilância Sanitária no país. Então, temos no mundo mais de 30 testes, autotestes, que são liberados em vários locais. Então, depende muito do que é o liberado e de como vai ser feito esse controle. Então, é vendido esse exame via laboratório, via lá na farmácia, esse paciente vai fazer a sua notificação ao convênio, ao posto, à farmácia. Então, acho que são detalhes mínimos, mas que vêm nos ajudar a ter uma testagem melhor e controlar um pouco mais os sintomáticos para diminuir a nossa transmissão. Doutora Raquel, e qual é a precisão desse autoteste? O teste da farmácia, por exemplo, por mais que seja ali uma espécie de quase um PCR, né, o antígeno que eles falam, ele tem uma precisão que é muito questionada. Muita gente fala que depende ali do próprio momento em que o técnico farmacêutico ele vai lá e vai manusear, né, aquela espécie de cotonete que boa parte de nós já conhece, né? Que muita gente fala que fica muito na superfície e aí você não tem um resultado na prática que possa representar uma realidade. Esses riscos, querendo ou não, podem existir também com esse autoteste? Então, o autoteste você tem que fazer no tempo de sintoma. Então, você tem que ter acima de 1 ou 2 ou 3 dias, dependendo de cada tipo de exame que vai ser liberado. Então, nesse período, você refaz ou avalia o exame. Se der negativo e você tem sintoma, você tem que repetir esse exame, ou 24 ou 48 horas depois de novo. Então, normalmente, ele tem uma sensibilidade baixa, uma especificidade mais alta. Isso quer dizer, ele negativo, ele não afasta, ele positivo, ele ajuda. Mas você tendo repetidas testagens, você tem um maior poder de ter a possibilidade de diagnóstico e um pouco mais rápido, já que o paciente ele está agendando, ele não está conseguindo fazer o seu exame e continua tendo a sua contaminação domiciliar em todos os outros ambientes. Entendi. E há uma expectativa de que esse tipo de teste seja acessível à população no momento que a gente tem dificuldade dessa testagem, né, em laboratórios, nas próprias farmácias, né, as próprias associações que cuidam desse mercado estão falando que está faltando teste. Vai ser acessível em termos de preço também, porque não é caro, não é barato testar, né, e saber se está ou não infectado. Olha, Isabel, fora do país, o que nós temos é que ele custa de 3 a 5 dólares os exames fora. E, em média, já chegou agora pela pauta disso, em torno de 13 dólares, que é o que a gente viu fora, o que a gente vê e escuta. Só que existe uma discussão hoje que tem que ter um teto de cobrança, para que isso também, pela demanda, não vá aumentar o custo. Então, eu acho que o que a gente precisa oferecer à população é um preço acessível, ele não é caro, desde que não seja por demanda e aumentar o valor por isso. Tá? Então, a saúde ela tem que ter esse controle e essa sensibilidade de pôr um limite para que as pessoas possam fazer e seja acessível a todos. É isso. Pelo que eu pesquei aqui desse nosso bate-papo, é tudo uma questão de controle e também de orientação, né? Para que a gente possa, enfim, ter esse autoteste, tem tudo para ser liberado, né? Mas que isso, de alguma forma, possa chegar, né, aos nossos dados que ajudam a gente a dimensionar, né, em quantas anda a pandemia aqui no Brasil. Conversamos com a doutora Raquel Moarec, infectologista, sempre nossa parceira aqui no Band News. A gente agradece muito, doutora, sempre ajuda muito a gente. Boa tarde, bom ano de 2022.
Espero que seja um bom ano para todos. Oh, tomara. Obrigada, viu? Boa